Peraí, se eu não conseguir melhorar, vai ser meio no. Peraí, galera. Vou tentar melhorar essa câmera. Gente, acho que agora vai dar bom. Vamos lá, vamos tentar. Ah, melhorou 100%. O melhor é essa parte ficar gravada. Boa noite, gente. Agora sim, tá todo mundo enxergando aqui? Aí sim. Só 2 minutos, gente. Então é isso, vamos começar. Mesmo estando pouca gente aí, bora lá. Hoje a gente vai conversar sobre trabalho e energia, que é um tema novo. Então, quem não estava entendendo até aqui, talvez tenha esperança na aula de hoje. Mas a gente vai relembrar algumas coisas também que a gente viu na última aula, que foi sobre leis de Newton, que inclusive faz tempo a última aula, né? Porque na última semana, segunda-feira, foi feriado. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre trabalho e energia, que é uma outra ferramenta da mecânica, para além das leis de Newton, para resolver problemas. E aí a gente vai ver quais problemas são resolvidos através do trabalho ou da energia, conservação de energia, que é o princípio que a gente vai conhecer hoje. Tudo beleza? Então, vocês lembram, para começar, né? Vou até pegar outra folha aqui. Vocês lembram? Uma folha para rabiscar. Hoje não é meu dia de sorte. Chuchei a folha num álcool sem querer. Um álcool em gel. Mas tá bom. Vocês lembram quais eram as 3 leis de Newton que a gente estudou? Então, tinha lá 3 leis que regem a mecânica, né? Primeiro, assim, bem, a Beatriz está ali ligeira. A primeira lei era a lei da inércia, né? Que falava basicamente que um corpo que estivesse parado em repouso, ele tenderia a continuar em repouso, e um corpo que tivesse em movimento retilíneo uniforme
né, que é aquele movimento que não tem aceleração, retilíneo uniforme, ele também tenderia a continuar em movimento retilíneo uniforme até que uma força agisse para mudar esse cenário. Então, sem força, né, se não tivesse força, não haveria mudança de velocidade, não teria. Mudança de velocidade não existiria. Então, basicamente, a lei da inércia fala a mesma coisa que a segunda lei de Newton, só que fala teoricamente, né? Fala. Não fala de forma matemática. A segunda lei de Newton, que a gente chama de princípio fundamental da dinâmica, fala que força é igual a massa vezes a aceleração, que nada mais é do que a mesma coisa que a gente tinha acabado de falar aqui. Força é o ente físico responsável por fazer a velocidade variar, ou seja, existir aceleração. Então, ao contrário do que se achou por muito tempo na história, força não é responsável pela existência da velocidade. Força é responsável pela variação da velocidade, entendem? A aceleração nada mais é do que a variação da velocidade no tempo, né? Delta V sobre delta T. Então, a força é responsável pela variação da velocidade. É isso que diz a segunda lei de Newton. Ela é mais ou menos redundante, né? Ela diz a mesma coisa que a lei da inércia, só que ela fala isso de uma maneira matemática. Força resultante num corpo é igual a massa do corpo vezes a variação de velocidade desse corpo. Beleza? E a terceira lei de Newton era o princípio da ação e reação. O que dizia o princípio da ação e reação? Sempre que eu aplicar uma força. Exato, perfeito. Toda ação tem uma reação, como diz o pai da Lívia. Mas é bem isso mesmo, né? Sempre que eu aplicar uma determinada força num corpo, se eu aplicar uma determinada força num corpo, esse corpo vai reagir aplicando aqui. Então, vou desenhar uma mão que está aplicando a força. Esse corpo vai reagir com uma mesma força, só que aplicada na mão que está aplicando a força nele, né? Ele vai agir com uma força que é idêntica a essa força F, né? Tem a mesma intensidade, a mesma direção, as duas na horizontais, mas sentidos opostos. E aí a gente falou um pouco das pegadinhas eventuais que podem cair, que falam, por exemplo, sei lá, de uma bicicleta batendo num carro. E aí, qual a força maior da bicicleta no carro ou do carro na bicicleta? Tem que ser a mesma, né? E não importa o tamanho, não importa a massa desses corpos, nada disso. O princípio da ação e reação diz que para toda força que eu fizer num corpo, esse corpo vai reagir com uma força de igual intensidade, mesma direção e sentidos contrários, né? Então, se você empurra a caixa para a direita, a caixa te empurra para a esquerda. Lembrando que peso e normal não são um par ação e reação, porque um par ação e reação nunca agem no mesmo corpo, né? Um par ação e reação, cada força está agindo num corpo diferente. Não pode esquecer disso. Todo mundo lembrou mais ou menos das três leis de Newton? E aí a gente viu algumas aplicações, né? A gente viu a aplicação num plano inclinado, a gente viu a aplicação numa polia simples, né? Polia é aquele bagulho assim, né? Que tem uma cordinha segurando aqui. E eu posso ter outra cordinha, posso ter N polias, N. E sempre que eu associo uma polia a outra, né? Só a título de curiosidade, sempre que eu boto uma polia com outra polia assim, boto uma massa aqui, né? A força que eu tenho que fazer aqui para puxar essa massa, ela vai sendo dividida por 2 a cada polia que eu coloco. Então fica mais fácil puxar um corpo com várias polias, apoiado em várias polias, do que puxar ele só segurando. Enfim, a gente viu a aplicação com polia, viu a aplicação no plano inclinado, viu a aplicação de um corpo encostando no outro. Para quem não teve, na última aula eu botei o vídeo lá no YouTube e botei no Classroom. Então eu sugiro que assistam esses exemplos, porque pode ser que caia.
é bem provável de cair, na verdade. Pode ter um, dois, três corpos, um encostados no outro, uma força sendo aplicada nesses corpos, e aí como que eu acho a aceleração de cada um deles, enfim. A força que A faz em B, que B faz em C, assim sucessivamente. Beleza, isso foi o que a gente viu até aqui. Hoje a gente vai dar uma complicada, não sei se uma complicada, mas a gente vai ver um, um outro mecanismo de resolver problema de mecânica que não é as leis de Newton. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai conhecer uma coisa chamada trabalho e energia. MC Newton. Então, por que a gente estuda trabalho e energia? Se a gente já conhece as leis de Newton, Nandinho, para que eu vou estudar mais um jeito de resolver os mesmos problemas? Bom, até agora a gente só conheceu um movimento, o máximo, né? O movimento mais elaborado que a gente conheceu foi o movimento que tem aceleração, porém a aceleração desse corpo é constante, né? A taxa de variação da velocidade é sempre a mesma. Só que nem todas as situações na física isso vai ser verdade. Nem sempre a aceleração vai ser constante. E aí, quando a aceleração não for constante, a gente não tem mecanismos matemáticos ainda, né? Para quem não entrou numa faculdade de exatas, né? A gente não tem no ensino médio meios de resolver problemas em que a aceleração varia, né? Porque se a equação que expressa a variação do espaço quando tem aceleração já é uma equação do segundo grau, se a aceleração variasse, essa equação do espaço seria uma equação do terceiro grau, que já passa um pouco do escopo do que a gente sabe resolver, né? Porque o máximo que a gente aprende a resolver no ensino médio é uma equação do segundo grau, certo? Lá através do Bhaskara, né? Então, por exemplo, vamos considerar esse desenho aqui, né? A gente aprendeu a resolver um exercício, né? Que a gente precisava encontrar, por exemplo, a velocidade final com que o corpo chega aqui no chão. Se eu soltar ele do repouso aqui de cima, qual que é a velocidade com que ele chega no chão? Se a inclinação aqui desse plano inclinado for a mesma, né? A inclinação alfa é a mesma em todos os pontos. Então, sabendo que a inclinação é constante, a gente sabe que se a gente aplicar a lei de Newton, a gente já vai ver aqui, a aceleração ela é constante igual à gravidade vezes o seno desse ângulo alfa, né? Então, trata-se de um movimento uniformemente variado, né? Esse movimento aqui. Mas e se eu quisesse saber a velocidade no final dessa trajetória aqui, em que a inclinação ela vai mudando, né? A inclinação da caixa ela vai mudando ao longo da trajetória. Esse movimento, a caixa também desce acelerada, né? Eu solto ela aqui com velocidade zero no início, que é o caso da montanha-russa, e ela desce acelerada, mas a aceleração é variável, porque a inclinação da trajetória é variável. Isso não é um movimento uniformemente variado. Como que a gente vai fazer para achar a velocidade no final aqui da nossa montanha-russa, né? Da nossa curva? É isso que a gente vai aprender hoje. A gente vai aprender um mecanismo que não usa uma matemática nada elaborada para achar essa velocidade aqui, mesmo sem saber cálculo, né? Então é mais um jeito de resolver problemas de mecânica que não daria para resolver só através das leis de Newton. Então, só de antemão, assim, eu vou dar um spoiler. O spoiler é que a velocidade final em cada uma dessas trajetórias é a mesma. A velocidade com que essa caixa chega aqui no chão, independendo do formato da trajetória, a velocidade com que ela chega aqui no chão vai ser a mesma, mas eu vou mostrar isso para vocês. Vou demonstrar que isso é verdade. Tudo bem? Vocês estão
Vocês entenderam por que que a gente vai estudar trabalho e energia, né? Então, belezinha. Vamos que vamos. Então, eu vou usar outra folha em branco aqui. Para exemplificar. Lá no nosso primeiro caso do plano inclinado, então vamos desenhar aqui um plano inclinado simples. Como que a gente acharia a velocidade no final da trajetória? Aqui tem um plano inclinado com uma inclinação alfa constante e uma caixinha descendo esse plano inclinado. Como o plano inclinado como o plano inclinado tem inclinação constante, a gente sabe que nesse primeiro caso vai ser um movimento retilíneo uniforme. Mas para saber a velocidade no final, vamos fazer o que a gente está acostumado a fazer. Vamos resolver isso daqui através de leis de Newton, né? Então, como que a gente faz no caso das leis de Newton? A gente desenha as forças que agem nessa caixinha, né? Quais forças que agem nessa caixinha? Tá chovendo pra caramba. Primeiro age uma força peso, que é sempre vertical para baixo, certo? Que é a força que a Terra faz na caixinha, puxando ela para baixo. Sempre vertical para baixo. Força peso. E além da força peso, tem uma outra força que age nessa caixa. A outra força que age nessa caixa é a força que a própria rampa faz na caixa, que a gente chama de força normal. A gente chama de força normal. A normal, ela é sempre perpendicular, ela sempre faz 90 graus com o plano aqui que a caixa estiver apoiada. Então, como a caixa está inclinada, a normal também vai estar inclinada, certo? A normal sempre faz 90 graus com o plano que a caixa está apoiada. Beleza? Até aqui vocês lembram? Mais uma coisa que eu vou precisar nesse exercício para determinar a velocidade com que a caixa. Então, não percam isso de vista. A gente quer saber a velocidade com que. Se eu soltei a caixa do repouso, qual a velocidade que a caixa chega aqui no final? Eu vou precisar saber que ela foi soltada, né? Que ela foi solta de uma altura h, né? E ela também percorreu uma trajetória aqui que eu vou chamar de D. A distância que ela percorreu, eu vou chamar de D, tudo bem? Então, ela saiu de uma altura H, percorrendo a distância D. Beleza. Então, o nosso método, né, nas leis de Newton era separar os corpos. Opa, entrou alguém. A pessoa que entrou, se não estiver entendendo o que eu estou falando, se manifesta que eu volto um pouquinho. Mas, basicamente, eu estou num exemplo aqui em que eu quero, através desse problema do plano inclinado, determinar qual que é a velocidade, né? Eu soltei uma caixinha de um plano inclinado com velocidade inicial zero, né? Soltei ela do repouso e eu quero saber a velocidade com que ela chega aqui na ponta desse... Qual que é a velocidade que ela chega aqui na ponta desse plano? Beleza, aí eu desenhei as forças que agem nela, que aqui são só o peso que a Terra faz nela e a normal, que o apoio aqui, que o próprio plano faz nela. Então vamos separar essa caixinha aqui do plano, porque eu só quero saber as forças que agem na caixa, né? Então separando e desenhando um eixo aqui, nossos eixos principais. Então eu tenho uma normal para cá e um peso vertical para baixo. O peso, vocês lembram que a gente tinha que decompor no nosso par de eixos padrão, né? Então, eu tinha que decompor a componente peso nessa direção e nessa direção. Não sei se vocês lembram, mas esse ângulo aqui que o peso faz com a horizontal, com a vertical, perdão, vai ser o próprio ângulo alfa da inclinação do plano. Então, vai ficar assim quando a gente decompor a caixinha, quando a gente decompor as forças que agem na caixinha. Vai ficar
normal para cima, que já está no par dígito padrão. Peso vezes cosseno do alfa aqui para baixo. E peso vezes seno de alfa puxando a caixinha na direção que ela desce. Peso vezes seno de alfa. Tudo bem? Isso acontece quando eu decomponho a força-peso. Que em tese a gente já viu isso daqui tudo, né? Como a caixinha não pula, né? Como ela não é acelerada nessa direção, ela só desce, ela só escorrega rente ao plano. Então, eu posso admitir, nesse caso, que a normal é igual ao peso vezes cosseno, né? Que essa seta é igual a essa seta. Então, a força resultante na caixa vai ser só a força peso vezes seno de alfa, que está puxando ela na direção do plano, certo? Essa é a única força resultante na caixa. E pela nossa lei de Newton, a famosa, pela nossa lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Não pode dormir sem saber. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, no nosso caso, é o próprio peso vezes seno de alfa. Então, fica peso vezes seno de alfa é igual a massa vezes a aceleração. Ô, gente, vocês me dão 20 segundos para eu fechar minha janela? Senão eu vou molhar tudo aqui. Pronto. Voltei. Então, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Peso seno de alfa, que é a nossa resultante, é igual a massa vezes a aceleração. Peso é a mesma coisa que massa vezes a aceleração da gravidade, né? Então, fica massa vezes a aceleração da gravidade vezes seno de alfa é igual a massa vezes a aceleração. Eu posso cortar a massa com a massa e eu fico que a gravidade vezes seno de alfa é igual à aceleração desse corpo. Até aqui, não muitas novidades, né? Mas o que eu quero não é a aceleração, o que eu quero é a velocidade com que ele chega lá no final. Como a aceleração é constante, né? O seno de alfa é sempre o mesmo, não importa o ponto que a caixinha esteja, o seno de alfa é sempre o mesmo, porque a inclinação aqui é sempre a mesma, né? E a aceleração da gravidade também é sempre a mesma. Então, eu sei que essa aceleração é constante. Se ela é constante, esse movimento é um movimento uniformemente variado, né? É um MUV. Aceleração constante, movimento uniformemente variado. Para o movimento uniformemente variado, não sei se todo mundo lembra, mas é válida uma equação que a gente chamava de equação de Torricelli, ou vovó e vovô ao quadrado 2 vezes na aventura da pirâmide sexual, né? Esse era o mnemônico. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, ΔS. Então, vovó e vovó ao quadrado 2 vezes na aventura da pirâmide sexual, que é a nossa equação de Torricelli, que vale para sempre que o movimento é uniformemente variado. Então, vale para o nosso movimento, certo? A velocidade inicial, né, é o repouso. A caixinha saiu do repouso, então a velocidade inicial é 0. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? E o ΔS é a distância percorrida pela caixinha. Lembra que eu chamei essa distância percorrida pela caixinha de D? Né? Essa distância percorrida pela caixinha é esse D aqui, ó. Então, a nossa equação vai ficar assim. V ao quadrado, que é o que eu quero achar, velocidade final ao quadrado, é igual a 2 vezes a aceleração vezes o ΔS, que é D, certo? Só que a aceleração a gente tinha acabado de achar que é G vezes seno de alfa, certo? Então, eu vou substituir aqui. V ao quadrado é igual a 2 vezes
G vezes seno de alfa, vezes D. Beleza, mas parece meio complicada ainda essa equação. Se a gente olhar ali para o plano inclinado, se vocês olharem aqui para o plano inclinado, o que é seno de alfa? Né? O que significa seno desse ângulo alfa? Seno alfa é cateto oposto sobre a hipotenusa. Todo mundo concorda? Seno de alfa é o cateto oposto, H, sobre a hipotenusa, que é D. Todo mundo concorda? Então, seno de alfa é igual a cateto oposto H sobre D, né? Então, D, se eu isolar D aqui, eu posso passar o seno alfa dividindo, certo? Então, eu vou ficar com D é igual a H sobre seno de alfa. Todo mundo concorda com isso que eu fiz? Ou não? D, então, é igual a H vezes H sobre seno de alfa. Certo? Vou substituir isso lá na nossa equação para simplificar. Então, eu tenho que V ao quadrado é 2 vezes G vezes seno alfa vezes D. Vou substituir esse D que a gente acabou de achar aqui. Então, vai ficar V ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes seno alfa. Beleza? Só copiei. E o D era o quê? O D era H sobre seno alfa. Então, vou substituir. D é igual a H sobre seno alfa. Beleza? Só troquei D. Só troquei a letra D pela relação trigonométrica que a gente tinha acabado de achar. H sobre seno de alfa. Beleza? E aí eu posso fazer o quê? O seno de alfa eu posso cortar. Certo? Um está multiplicando, o outro dividindo. Então, eu vou ficar no final com V ao quadrado é igual a 2 vezes G vezes H. Agora sim, eu tenho uma equação bem simpática. A velocidade, então, no final do meu plano inclinado vai ser a raiz de 2 vezes G vezes H. A velocidade no final, a gente vê que prestem atenção. A gente chegou nisso aqui. Velocidade lá no final da trajetória é igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, do que depende? Do que depende essa velocidade? Só depende da gravidade e da altura. Por isso que eu sei que, independente da trajetória ser uma reta igual é aqui, ou não, a velocidade lá no final, ela só depende da altura. Então, a velocidade vai ser a mesma para uma trajetória que é toda sinuosa ou para uma trajetória que é uma reta igual é a nossa. Tudo bem? Beleza. Então, eu achei a velocidade lá no final para o caso de um plano inclinado. Para o caso de um plano inclinado. Simplesinho. Mas no nosso segundo caso, né, no nosso caso bizonho, que é o caso... Cadê? Que é o caso da montanha-russa, né, por nosso caso bizarrinho, eu não poderia ter feito a mesma conta. Por quê? Embora as leis de Newton valham para essa cena aqui, as leis de Newton continuam valendo. A aceleração não é constante. Então, se a aceleração não é constante, como que eu faria para bater no olho nisso aqui e resolver? Eu precisaria de um outro método, né? Que é o método que a gente vai aprender do trabalho da energia. Porque não vale a equação de Torricelli nesse caso, né? A equação de Torricelli só vale se a aceleração for constante, ou seja, se for um movimento uniformemente variado. Belezinha? Então, beleza. Achamos a velocidade lá no final para o nosso segundo caso. Agora a gente vai aprender o princípio do trabalho da energia, que são generalizações das leis de Newton, mesmo para quando a aceleração não é constante. Não é constante. Então, o que significa trabalho? O que significa trabalho? Na física, né? As ciências humanas é outro rolê.
o significado físico do trabalho realizado por uma força. Então, hoje a gente vai aprender que existe um ente físico, uma grandeza física, né? Igual a gente conheceu, aceleração, velocidade, força. Existe uma grandeza física que se chama trabalho. Tudo bem? A gente vai reconhecer o que que é. Primeiro, vou precisar convencer vocês de um fato. Quando um móvel, né, quando um corpo está se movendo, né, um corpo de massa m está se movendo com uma velocidade v, o fato dele estar se movendo confere para ele uma energia. Tudo bem? O fato dele estar se movendo confere para ele uma energia. Energia é uma abstração, mas também é uma grandeza física, que ajuda a gente a chegar em algumas conclusões. Tudo bem? Então, sempre que um corpo tem movimento, ele tem uma grandeza física chamada energia associada a esse movimento, que a gente chama de energia cinética. Então, energia do movimento é energia cinética, né? Cinético significa do movimento. Se um corpo está parado, portanto, ele tem energia cinética? Não, né? Um corpo só tem energia cinética se ele estiver em movimento, se ele tiver velocidade diferente de zero. Como que se mede, né? Vocês vão precisar rapidamente se convencer de que eu estou falando a verdade. Como que se mede energia cinética? Opa! Espera aí que eu saí aqui do rolê. Voltei. Espera aí, alguém falou alguma coisa nesse meio tempo? Eu saí aqui do rolê. Enfim, eu não... Beleza. Energia cinética... Energia cinética, vocês vão precisar se convencer de que eu estou falando a verdade. É igual a massa do corpo vezes a velocidade que ele tem ao quadrado dividido por 2. Tudo bem? Porque para deduzir esse termo aqui, a gente precisaria conhecer um pouquinho de cálculo. Como a gente não conhece e não faz parte também do escopo do vestibular, vocês vão acreditar em mim que energia cinética, que é a energia associada ao movimento, é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Ananda, precisa memorizar isso? Precisa. Igual você precisa memorizar que força é igual a massa vezes a aceleração. Lógico que é mais importante memorizar que força é igual a massa vezes a aceleração, mas também precisa memorizar que energia cinética é mv quadrado sobre 2. Tudo bem? Então, todo mundo que estiver em casa, embora eu não esteja na sala de aula, né, não dê para ouvir vocês, repete em voz alta para ver se vai entrando já na cabeça. Energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Energia cinética é mv quadrado sobre 2. Pode dormir sem saber, Nanda? Só hoje pode. Depois da próxima aula já não pode. Porque eu sei que é difícil memorizar a fórmula, né? A gente não não é o ideal, né? Mas nesse caso vai ser necessário. Energia cinética é mv quadrado sobre 2. Tudo bem? Tá todo mundo bem? Exatamente. Põe aí, anota no post-it na parede. Energia cinética é mv quadrado sobre 2. O que é energia cinética? É um ente físico associado ao movimento, certo? Sempre que um corpo está em movimento, ele tem uma energia. Essa energia a gente chama de energia cinética, que é a energia do movimento, que é mv quadrado sobre 2. Qual que é, na física, Nanda, o nome da unidade que mede energia? Bom, assim como velocidade é medido em metros por segundo e aceleração é medido em metros por segundo ao quadrado e força é medido em newtons, energia é medido numa outra unidade que a gente chama de joule. Tudo bem? Então, energia, sempre que você for falar de energia no vestibular, especialmente se você estiver na segunda fase, não esquecer de colocar a unidade. A unidade de energia é sempre joule, certo? Unidade de trabalho também é joule. Mas, e aí a gente vai descobrir por que daqui a pouco. Mas a unidade de energia cinética ou não é sempre joule, tudo bem? Energia cinética, não vamos esquecer. Massa mv quadrado sobre 2, né? Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Beleza.
Mas, enfim, a gente queria descobrir qual que é o significado de trabalho, né? Então, vamos andando. Sabemos que sempre que tem um movimento, tem uma energia associada a esse movimento que a gente chama de energia cinética. Se um corpo está andando com uma velocidade v, né, num movimento que é um movimento retilíneo uniforme, pelo princípio da inércia, se ele tem uma velocidade v, ele vai continuar com essa velocidade v, a menos que uma força freie ele ou acelere ele, né? Então ele continua para sempre com essa velocidade v. Por quê? Porque só tem duas forças agindo nesse corpo, o peso e a normal. Só que elas se cancelam, né? O corpo que está aqui num plano retilíneo, elas se cancelam, então não tem nenhuma força resultante, certo? Ter força resultante é impeditivo? Não ter força resultante é impeditivo para que haja velocidade? Não. É impeditivo para que haja alteração dessa velocidade. Então, um corpo pode ter aqui o movimento retilíneo dele, ele vai continuar para sempre com essa velocidade v. Então, a energia cinética dele não muda, certo? A energia cinética dele vai continuar sendo a massa dele vezes a velocidade dele, que é constante, ao quadrado, sobre 2. A energia cinética dele não muda. Ele vai seguir em MRU. Beleza. E se do nada eu pego e aplico uma força nesse corpo? Então, eu aplico uma força F nesse corpo. Ele que tinha uma velocidade inicial V0, né? Ele ganha uma aceleração A, ele ganha uma mudança de velocidade e no final ele vai ter a velocidade V. Tudo bem? Apliquei uma força e ele mudou de velocidade, certo? Que é o natural de acontecer. Apliquei uma força massa vezes aceleração, é a ente responsável para que haja aceleração. Ele ganhou velocidade, foi de V0 para V. Nesse meio tempo, ele percorreu uma distância que é D, certo? Então, quando a caixa sofre esse deslocamento D com aceleração constante, né? E aqui a aceleração ser constante é porque a minha força ela não varia, né? Se a minha força não varia, a aceleração é sempre a mesma. Eu quero saber, depois de percorrer essa distância D, quantos joules de energia cinética ele vai ganhar? Olha, presta atenção. Não, a energia cinética não importa qual tipo de movimento. Sempre que tiver movimento, massa vezes V ao quadrado sobre 2. Tanto que aqui o movimento é uniforme e ele tem sempre a mesma energia cinética, porque a velocidade não varia, certo? E agora que a gente está supondo que o movimento não é uniforme, que tem uma força agindo nele, ele vai ganhar uma quantidade de energia cinética, né? Quando eu colocar essa força agindo aqui, como ele mudou de velocidade, vai mudar de energia cinética, né? Se ele vai mudar de energia cinética, é isso que eu quero calcular aqui, é isso que eu quero saber. Quanto que um corpo ganha de energia cinética se eu aplicar uma força F ao longo de um caminho D, tudo bem? Quando que um corpo ganha de energia cinética se eu aplicar uma força F resultante nele ao longo de uma trajetória D? Vamos descobrir isso agora, tudo bem? Então, vocês lembram que existe a equação de Torricelli, né? V é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, né? Essa equação aqui, ela é verdadeira. Vamos supor, aqui, só porque eu sou ligeira, que eu multiplicasse todos os membros dessa equação por m sobre 2. Tudo bem? Só porque eu sou ligeira, vocês vão saber por quê daqui a pouco. Então, vou multiplicar tudo por m sobre 2. Vai ficar m sobre 2 vezes v0. Opa, vezes v0 não, desculpa, vezes v ao quadrado. Como que eu vou consertar aqui? Não deu certo, né? Falhei na missão. Então, m sobre 2 vezes v ao quadrado. Só estou multiplicando essa equação de Torricelli, que a gente já conhece, por m sobre 2. Então, m sobre 2 vezes v ao quadrado é igual a m sobre 2 vezes v0 ao quadrado,
mais m sobre 2 vezes 2 vezes A vezes D. Tudo bem? Tudo bem eu multiplicar tudo por m sobre 2? Beleza. Aqui, nesse último termo, eu posso cortar o 2 com 2, certo? Posso cortar o 2 com 2, então vou ficar com m sobre 2, m vezes v quadrado sobre 2, é igual a m vezes v0 ao quadrado sobre 2, mais m vezes a vezes d, certo? Só que m vezes a é o quê, gente? Massa vezes aceleração era alguma coisa que a gente conhecia, não é verdade? O que é? Massa vezes aceleração é o quê? Tananã é igual a massa vezes aceleração. Nenhum chute? Força, muito bem. Ninguém falou ali. Força é igual a massa vezes aceleração. Então, eu vou substituir esse m vezes a pela força. Então, no final, eu vou ficar com a seguinte equação. M vezes v ao quadrado sobre 2 é igual a m vezes v0 ao quadrado sobre 2 mais a força vezes a distância. Show? Todo mundo concorda com isso daqui que eu cheguei? Multipliquei só o Torricelli por m sobre 2 e cheguei nisso. Só que, por que eu multipliquei por m sobre 2, né? Porque eu tirei isso da cartola. Porque massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2 era alguma coisa que a gente conhecia. O que é massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2? Não é a própria energia cinética? Energia cinética aqui, ó, que a gente tinha acabado de conhecer, é massa vezes a velocidade sobre 2, certo? Então, para eu saber quanto que um corpo ganhou de energia cinética, aqui, ó, mv quadrado sobre 2, mando foto da... Vocês me lembram lá no grupo? Mas vou mandar, assim que acabar a aula. Então, mv quadrado sobre 2 é igual a energia cinética. Energia cinética no final, porque essa é a velocidade final, né? Energia cinética no final vai ser igual a energia cinética no começo, né? Porque m vezes v0 ao quadrado sobre 2, energia cinética inicial, mais força vezes a distância. Tudo bem? Vocês estão bem com isso daqui? Energia cinética no final é igual a energia cinética no começo, mais força vezes a distância. Então, no movimento retilíneo, lá no movimento que não tinha uma força agindo, não tinha uma força resultante no corpo, a energia cinética ela se mantinha, né? Porque a velocidade é sempre constante, então a energia cinética sempre vai ser mv quadrado sobre 2. Agora, quando eu aplico uma força nesse corpo, esse corpo ganha energia cinética. Por quê? Porque eu mudo a velocidade dele. Se eu mudo a velocidade, ele vai ganhando energia do movimento. Quanto maior a velocidade, maior a energia do movimento. Quanto que ele ganha de energia do movimento? Essa equação aqui revela para a gente quanto que ele ganha. Energia no final vai ser a energia que ele tinha no começo, mais o que ele ganha. Então, ele ganha nada mais do que F vezes D, que é a força que eu apliquei vezes multiplicada pela distância que ele percorreu até atingir a velocidade. Então, nada mais assim. Qual que era a pergunta? Quando eu aplico uma força nesse corpo que faz com que ele mude de velocidade, quanto de energia cinética ele vai ganhar? Vai ganhar um tanto de energia cinética que é igual à força que eu apliquei vezes a distância em que eu apliquei essa força, até ele atingir a velocidade final v, certo? Ele vai ganhar um tanto de energia cinética que é igual a F vezes D, força vezes a distância. Tudo bem? Para essa parcela, né, de adição de energia cinética, então a energia final é igual à energia inicial mais o que eu ganhei. Para esse tanto que eu ganhei aqui, esse ente físico, força vezes a distância, é o que a gente chama de trabalho. Tudo bem? Isso daqui é o trabalho realizado pela força. Então, trabalho na física significa variação da energia cinética, ganho de energia cinética, certo? Sempre que eu ganho energia cinética, eu tenho a força realizou trabalho.
né? Então, sempre que a força realizar trabalho, esse trabalho vai ser igual à força vezes a distância percorrida por esse corpo. Tudo bem? Então, daqui eu tirei várias informações, né? Primeiro, não pode esquecer que trabalho é força vezes a distância, que energia cinética, se eu aplico uma força resultante, vai mudar ao longo da trajetória, a energia vai mudar, porque essa força realiza trabalho, e trabalho é variação de energia cinética, tudo bem? E em compensação, se eu não aplicar nenhuma força resultante, a energia cinética ela permanece constante, né? Ela é sempre a mesma, e é igual a mv quadrado sobre 2. Tudo bem? Vocês estão bem com o que a gente aprendeu? É várias informações aqui. Várias. Show de bola. Então, achei que ia dar tempo de falar muito mais coisa, mas tudo bem. Próxima aula também vai ser esse tema, teórico e um pouco de exercício. Mas não vamos dormir sem saber que o termo T, né? T na física é trabalho. Às vezes, ao invés de aparecer T, aparece uma outra. Aparece uma letra grega que é tal, né? Peraí. Tentei reciclar a folha aqui, deu errado, vou usar outra. Parece uma letra grega que é tal, que é assim, ó. Trabalho. Trabalho pode ser T ou esse tal, assim. Tudo bem? Trabalho é igual a força vezes a distância percorrida. Trabalho realizado por uma força é a própria força vezes a distância percorrida em que eu apliquei essa força. Certo? Mas trabalho também é variação, sempre que a variação é delta, da energia cinética. Certo? Então, trabalho é força vezes a distância, mas trabalho também é variação da energia cinética. São duas fórmulas diferentes? Não, 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 não. São um conceito. Força vezes a distância é a energia cinética que eu ganhei, que eu chamo na física de trabalho realizado pela força. Lívia, você comentou alguma coisa aí, eu não li. Eu perdi. O famoso J ao contrário? É, parece um J ao contrário, mas era para ser um T. Mas, enfim. E aí é bom que você pense que é um J ao contrário, porque te ajuda a lembrar qual que é a unidade de trabalho. Qual que é a unidade de trabalho? A unidade de trabalho é a mesma unidade de energia, que é joules. J, tudo bem? Joules. Joule, energia dada em joule. Beleza? Trabalho é variação da energia cinética, que é também força vezes a distância. Você é uma visionária de fato. Lívia. Então, o significado físico de trabalho é o tanto de energia cinética que a força dá para a caixa durante o movimento. Tudo bem? O tanto de energia cinética que a força dá para a caixa durante o movimento. Sempre que tem uma força aplicada e tem movimento, isso significa que tem trabalho realizado por essa força, Nanda? Não. Existem algumas situações em que o corpo tem força resultante atuando sobre ele, existe movimento e não tem trabalho. Nossa, Nanda, agora você complicou a vida, né? Compliquei, mas eu vou explicar qual a situação. Por exemplo, se eu, Nandinha, tiver segurando uma mala, e andando, caminhando. Essa sou eu. Se eu estiver segurando uma mala e caminhando com velocidade V, existe uma força sobre essa mala? Existe. Existe a força que eu faço para segurar a mala, certo? Então, tem uma força aqui na mala, certo? E a mala também tem uma velocidade que é a mesma que a minha, velocidade V, certo? Mas essa força que eu estou fazendo na mala é uma força que é perpendicular ao movimento, certo? A força que eu estou fazendo na mala é uma força para cima. E a mala está andando na outra direção, na direção V. A força que eu estou fazendo é uma força de tração.
Sempre que a força aplicada for perpendicular à direção do movimento, essa força não contribui para que haja trabalho, né? Então, a força que eu faço na mala não contribui, né? Não é uma força que gera variação de energia cinética na mala. Então, a força para gerar trabalho, né? Para ela gerar variação de energia no corpo, ela precisa estar na mesma, a força resultante precisa estar na mesma direção do movimento, igual no nosso caso lá, em que a gente tinha uma linha reta, um movimento aqui, um chão, e eu aplico uma força F nessa caixinha. A hora que eu aplico uma força F aqui, né? Então a força resultante está na mesma direção do movimento. Então é nessa direção que a força faz variar o movimento e por isso faz com que haja variação de energia cinética, tudo bem? Um outro exemplo em que a força resultante, mas não há, essa força não colabora, né, não executa trabalho sobre o corpo. É o caso de um pêndulo simples. Um pêndulo, né? Então, vou fazer aqui. O pêndulo, ele faz uma trajetória assim, né? Então, essa bolinha vai ocupar vários pontos ao longo da trajetória. Se eu desenhar as forças que agem nessa bolinha, vai ter a força peso para baixo, em todos os pontos. E uma força de tração aqui. Tração, tração, tração. Então, tem uma força resultante, uma força resultante agindo nesse corpo em vários pontos, né? Se eu decompor aqui, eu vou chegar à força resultante que faz com que tenha aqui variação, inclusive, na direção dessa velocidade. Embora tenha força resultante, ela não é na direção do movimento. A direção do movimento, né? Se eu fosse desenhar a velocidade do pêndulo, seria sempre tangente aqui a trajetória, né? E como essas forças elas não estão na direção da velocidade, isso significa que não tem trabalho realizado por essas forças na bolinha, ou seja, a energia cinética aqui, no caso do pêndulo simples, que fica oscilando assim, ela é sempre a mesma, a energia cinética não muda. A energia cinética é constante, certo? Ou seja, não há trabalho realizado por essas forças. Tudo bem? Então, só vai ter trabalho realizado por uma força, no caso em que a força for aplicada na mesma direção do movimento, tudo bem? Pelo menos uma das componentes da força for na mesma direção do movimento. Estouro. Beleza. Na próxima aula, achei que fosse dar tempo de ver nessa. Na próxima aula, a gente vai conhecer um outro princípio um outro tipo de energia, né? Só para dar um spoiler, um outro tipo de energia que a gente chama de energia potencial e um princípio que chama conservação da energia mecânica. Então, a gente vai conhecer, além da energia cinética que a gente conheceu hoje, a gente vai conhecer energia mecânica e energia potencial. Tudo bem? Mas antes de falar disso, embora eu vá falar disso na próxima aula também, eu vou falar para vocês que existem algumas forças na natureza que são conservativas e outras que são não conservativas. Nossa, Nanda, mais uma coisa para memorizar. Não, porque esse nome é bem intuitivo, né? Então, forças conservativas são aquelas em que o trabalho realizado por essas forças não depende da trajetória, né? O nome conservativo significa ele conserva, né? Ele conserva o trabalho independente da trajetória. Então, existem algumas forças na natureza que não depende se eu fizer uma trajetória igual a nossa, bizarra assim, da montanha-russa, ou se eu fizer uma trajetória assim, o trabalho realizado pela força que faz com que haja essa aceleração, ele é sempre o mesmo, né? Ele se conserva. Nesse caso, essas forças são chamadas de forças conservativas. Quais são, Nanda, na natureza, as forças que são conservativas? Tem três só. A força peso, que é o nosso caso aqui, né, do nosso problema que motivou essa aula, né? Então, a força que faz
que faz essa caixa ser puxada, nada mais é do que peso vezes seno de alfa, né? Então, a força que faz com que essa caixa seja puxada é a força peso, e a força peso é uma força conservativa. Isso quer dizer que o trabalho realizado por essa força é o mesmo, independente da trajetória. Então, não importa o quão bizarro seja, a velocidade no final da trajetória, né? A velocidade no final da trajetória vai ser a mesma, porque o trabalho é o mesmo. E o trabalho nada mais é do que o quanto eu adicionei de energia cinética, ou seja, quanto eu fiz variar a velocidade, né? Quanto eu adicionei de energia cinética. Então, a força-peso é uma força conservativa. Além da força-peso, que vai ser a que vai interessar para a gente por enquanto, também são conservativas duas outras, que é a força elétrica, que a gente ainda vai conhecer quando a gente estiver estudando eletricidade, prometo em breve, e a força elástica. O que é a força elástica, Nanda? Normalmente é a força de uma mola ou de alguma coisa que se deforma. Força elástica é igual a uma constante vezes a deformação. Uma constante elástica, né, que vem do próprio material, vezes a deformação que esse material sofre. Né? Força elástica é kx. Essa força elástica, né, que é a força que age numa mola, por exemplo, né, sempre que eu tiver uma mola aqui segurando um corpo, um problema assim, eu sei que essa força é conservativa, ou seja, o trabalho realizado por ela é sempre o mesmo independente da trajetória que essa caixinha fizer, tudo bem? Mas vai interessar para a gente mais aqui o fato da força peso ser conservativa, tudo bem? Forças gravitacionais são forças conservativas. O que é ser conservativo? O trabalho independe da trajetória, tudo bem? E o que é trabalho? Trabalho é adição de energia cinética. É força vezes a distância, mas é adição de energia cinética, né? O quanto o corpo ganha de energia do movimento ao longo do movimento. A energia cinética que o corpo ganha através de uma força, trabalho. Beleza? Todas as demais forças da natureza são não conservativas, portanto, força-peso é conservativa, elétrica é conservativa e elástica é conservativa. Quais não são? Todas as outras. Então, atrito, força magnética, força de tração, força normal, empuxo, todas são não conservativas, certo? Aqui vai interessar para a gente principalmente a força-peso. É mais interessante saber que a força-peso é conservativa. Estouro. É isso que temos por hoje, jovens. Já é 10 horas, sei que todo mundo está cansada e agradeço muito a presença e é isso, até semana que vem. Obrigada a nós, babes. Beijo para todos. Qualquer coisa me chamem, viu?